Ficar sentados mesmo, vou orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Senhor Deus, nós entramos na Tua presença, Senhor, através do sangue de Jesus, que nos justifica, nos purifica, este sangue que foi vertido ali naquela cruz, e por ele nós temos franco acesso, Senhor, até a Tua gloriosa presença. Nesta noite que nós estamos reunidos aqui para estudarmos a Tua palavra, que Tu abras o nosso entendimento, que, Senhor, coisas novas nos sejam reveladas, não só, Senhor, apenas o conhecimento, mas também a palavra rema, Senhor, aquela palavra vivificada em nossos corações, que venha produzir mudança, venha produzir, Senhor, temor e reverência diante da sã doutrina. Abre o nosso entendimento, dá-nos ouvidos atentos àquilo que a Tua palavra haverá de falar, à Tua igreja, aos nossos corações, e que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a trazer o conhecimento, a ministrar aquilo que precisa ser ministrado e nos ajude também a compreender aquilo que Tu desejas falar a cada um de nós. Abençoe esse tempo, Senhor, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo. Antes, porém, vamos fazer uma rápida revisão do que nós vimos na aula passada. Eu vou usar aqui o recurso da projeção, que eu acho que ajuda a memorizar e me ajuda também a organizar as ideias, para mim não ficar perdendo muito tempo nessa parte, que a gente acaba se empolgando e falando além do que deveria, não é? Mas nós vimos nos capítulos anteriores que Jesus é apresentado como Alfa e Ômega, são essas duas letras do alfabeto grego, o princípio e o fim. Jesus está presente em toda a revelação bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus é referenciado, às vezes de uma forma clara, objetiva, inequívoca, outras vezes meio que camuflado nos mistérios e nos segredos da palavra de Deus. Isso acontece principalmente no Velho Testamento, em que Jesus ele é apresentado através de alguns elementos, através da manifestação do poder de Deus, através dos elementos do tabernáculo também. Jesus estava presente ali, com todo aquele simbolismo de cada elemento ali que foi construído por Moisés com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está presente em toda a revelação da sua palavra. Vamos ver o próximo slide. Nós vimos também essa visão. Essa visão abre, na verdade, o livro de Apocalipse. João tem essa visão ali na ilha de Patmos. Jesus no meio dos candeeiros, que representam as 7 igrejas, que são aquelas 7 igrejas da Ásia, que também representam todas as outras igrejas, porque o número 7, nós comentamos isso numa das aulas anteriores, tem um significado. Os números na Bíblia carregam um significado. O número 40 é um número significativo, fala sobre provação. O número 7 fala sobre perfeição. O número 6 fala sobre imperfeição, né? O número da besta, 666. O número do homem é o número 6, porque no 6º dia o homem foi criado. Enfim, cada número na Bíblia tem um significado importante, e o número 7 representam todas as igrejas, não só as 7 igrejas para onde foram enviadas as 7 cartas, e são cartas assim bem específicas, tratando sobre problemas locais referentes àquela igreja, mas todas essas cartas podem perfeitamente ser aplicadas a qualquer igreja contemporânea, qualquer igreja nos dias de hoje. Você consegue enquadrar aquelas advertências que Jesus fez, aqueles elogios, enfim, aquelas promessas, as cartas que foram escritas ali, elas transcendem o período de João. Elas vão além do que aconteceu há 2000 anos atrás, quando aproximadamente, né, que João escreveu isso, e ela nos atinge nos dias de hoje também. Então, cada uma das cartas tem um ensinamento profundo e importante para a igreja contemporânea. Foi essa a visão que João teve, e ele apresenta esse Jesus, um Jesus diferente dos evangelhos, cabelos brancos, que fala sobre sabedoria, sobre olhos como chamas de fogo que penetram em todos os lugares. Então, uma visão aterradora, uma visão tremenda do Senhor Jesus. Vamos ver o próximo slide. Apresentamos para vocês também a linha do tempo, e nós estamos admitindo que essa interpretação é a correta, mas existem várias outras. Nós vamos assumir que essa é a ordem cronológica dos fatos no que se refere às dispensações, né? Tudo aquilo que
Apocalipse fala, e também o período da graça da igreja. Se você pesquisar um pouco na internet ou algum livro de estudo, você vai perceber que existem divergências com relação a quando esses fatos narrados em Apocalipse acontecem. Não existe muita divergência sobre o fato em si, sobre os elementos e os atores que compõem o livro de Apocalipse. Por exemplo, todos concordam que haverá um arrebatamento. Todos concordam que Jesus virá a segunda vez. Todos concordam na existência de um líder espiritual, mundial e político, aquelas figuras que Apocalipse mostra, a besta, o falso profeta, o dragão, a prostituta. A gente vai passar por cada um deles. Mas existe uma divergência muito grande com relação a quando cada um desses fatos, desses elementos, eles ocorrerão, eles virão à tona. Então, os teólogos divergem muito. Se o arrebatamento vai acontecer junto com a segunda vinda de Jesus, se o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, um período que Apocalipse narra, né, de grandes cataclismas, grandes problemas que haverão de assolar a humanidade como um todo. Enfim, as divergências estão mais nesse campo, né, de quando os fatos acontecerão do que propriamente a existência ou não dos fatos. Mas nós vamos adotar, para efeito de nosso estudo aqui, essa linha do tempo, que fala sobre 4 períodos importantes, né? O tempo da graça, o tempo que nós vivemos, o tempo da igreja. A seta apontando para cima é o arrebatamento da igreja, quando Jesus vem buscar a igreja. O período compreendido entre as duas setas, a seta apontada para cima e a seta apontada para baixo, nos fala da grande tribulação. E depois, os 1000 anos de reinado de Cristo aqui na Terra e, por fim, a eternidade. Essa visão, se eu for usar um termo técnico, teológico, é uma visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Trocando em miúdos, existe uma linha teológica que acredita que existem dispensações, períodos específicos que Deus trabalha com o ser humano, com Israel, com a igreja. Então, a dispensação é um período específico em que o Espírito Santo age de uma forma muito característica. Existe o tempo até Noé, existe o tempo do Éden, existe a dispensação da graça, onde nós vivemos. Ainda haverá a dispensação da grande tribulação, depois a dispensação dos 1000 anos e a dispensação da eternidade. Então, essa forma de encarar os fatos bíblicos se chama dispensacionalista. Pré-tribulacionista, porque essa visão crê que Jesus vem buscar a sua igreja antes da grande tribulação, ou seja, nós não passaremos pela grande tribulação. Tomara que eles estejam certos. Eu creio nisso, eu não estou a fim de passar por tudo isso que narra o livro de Apocalipse. Então, essa visão diz que a igreja será arrebatada antes do grande e terrível dia do Senhor. E lá no Velho Testamento, a expressão usada é o dia da ira de Deus, o dia da manifestação da ira de Deus, o grande dia da ira de Deus. Então, essa expressão ela é recorrente no Velho e em alguns textos escatológicos do Novo Testamento. Então, passados aí os 7 anos, depois Jesus vem segunda vez. Por que pré-milenista? Porque Jesus virá antes do estabelecimento do milênio. Então, Jesus vem segunda vez antes que o milênio seja estabelecido. Ou seja, Jesus vem segunda vez para estabelecer o tempo dos 1000 anos de reinado de Cristo aqui na Terra. Então, só para explicar esses termos que a gente está usando. Vamos para o próximo slide. Esse é um quadro, vocês podem encontrar isso com facilidade na internet. Se você colocar ali, você vai ver uma visão geral das 7 cartas enviadas às 7 igrejas ali da Ásia, onde você tem lá os elogios, você tem as advertências, as repreensões, o conselho e também a posição de Jesus no momento em que aquela carta é referenciada no capítulo. Então, fala lá, Jesus, aquele que tem olhos como chamas de fogo. E aí começa a narrar toda a carta referente àquela igreja. Então, além dos elogios, além do conselho, além da promessa, né, sempre, a cada carta às igrejas, ela fecha, ela encerra com aquele que vencer receberá uma pedra onde está escrito seu nome.
aquele que vencer, eu darei que se assentará no meu trono, aquele que vencer receberá a coroa da vida, enfim. Cada uma das 7 cartas, ela encerra com uma promessa, né? Então, promessas, elogios, repreensões, você vai encontrar isso nas 7 cartas às 7 igrejas, fazendo aqui apenas relembrando que apenas 2 igrejas não receberam nenhum tipo de crítica ou repreensão por parte do Senhor, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E o interessante é que nas 2 igrejas, uma é dita pobre, a outra é dita fraca. Jesus chama a primeira igreja no caso de Esmirna, uma igreja pobre, mas que essa pobreza, então, na verdade, não era um demérito, mas era uma virtude. Eles eram pobres, não eram orgulhosos, não eram autossuficientes. E a outra igreja, que não recebe nenhum tipo de crítica também, que é chamada de uma igreja fraca, que também tem a mesma conotação. O fato de Jesus dizer que aquela igreja fraca não queria dizer que não era uma depreciação aquela igreja, mas era uma virtude. Então essas 2 igrejas, uma pobre e a outra fraca, não receberam nenhum tipo de crítica. Todas as outras receberam algum tipo de crítica, né? O ensinamento que a gente pode extrair daqui, talvez seja que as outras eram muito autossuficientes, confiavam demais no seu taco, né, para usar um português claro. E Jesus então enfatizou essas 2 igrejas, né, Esmirna e Filadélfia. Próxima. Isso aqui é uma outra forma de interpretar também as 7 cartas às 7 igrejas. Alguns teólogos acreditam que cada carta representa um período da vida da igreja. Se você realmente tentar encaixar aquilo que é dito em cada uma das cartas, com os fatos relativos àquele período, com as características da igreja naquele período, faz um certo sentido. Mas eu não posso afirmar categoricamente que isso é verdadeiro, mas é interessante conhecer. Então diz essa linha de estudo que a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo se referem à Idade Antiga, ou seja, a história da igreja do Marco Zero, do ano 0 até o ano 500. A igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média. E a igreja de Sardes e Filadélfia, a Idade Moderna, que vai lá do ano 1500 a 1789. E, por fim, a igreja de Laodiceia, que é a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, que talvez a igreja que tenha recebido a crítica mais severa por parte do Senhor Jesus. Nós lemos isso na aula passada, né? Diz lá que o Senhor Jesus, se referindo a elas, dizendo assim, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e cego, e miserável, e pobre, e nu. Jesus se referindo a essa igreja de Laodiceia, que dentro dessa visão seria a igreja nos dias de hoje, uma igreja autossuficiente, uma igreja hedonista, uma igreja sempre voltada para os seus próprios problemas, uma igreja egocêntrica, que se encaixa bastante dentro dessa visão do homem pós-moderno. O homem pós-moderno é esse homem que está o tempo todo procurando o seu próprio bem, sem se preocupar com a comunidade, sem se preocupar em criar raízes e se comprometer. O homem pós-moderno não se compromete com nada. O homem pós-moderno, nós vivemos a pós-modernidade, ele está sempre olhando para aquilo que pode trazer prazer, aquilo que pode lhe trazer conforto. E se alguma coisa o descontenta no ambiente em que ele está, na igreja em que ele está, ele já se muda de igreja, vai para outro lugar. Essa é uma característica da pós-modernidade, né? Não existe profundidade, não existem raízes, os relacionamentos são efêmeros, tanto é que nos dias de hoje se casa e se descasa como quem troca de roupa, né? E, então não existe esse aspecto, né? Vamos passar para o próximo. Essas são as 7 igrejas, 500 quilômetros mais ou menos separam uma cidade, não uma cidade da outra, mas se você fosse circular por todas elas, passando pelas 7, você percorreria um espaço de 500 quilômetros. Próximo. Aí eu peguei na internet, né, algumas fotos do que restou dessas cidades. Muitas se transformaram em ruínas, algumas nem têm mais aquele nome original, perderam o nome, outras cidades estão naquela região, e às vezes na periferia ou nos arredores dessas cidades modernas ficam as ruínas, né, de Sardes, Tiatira, Laodiceia, enfim,
todas essas cidades que são mencionadas, onde existiam igrejas grandes, igrejas fortes. E, aliás, isso é uma estratégia também. As igrejas foram plantadas em cidades significativas, não eram cidades secundárias, cidades que tinham uma grande importância comercial, política e financeira na época. Vamos passar pelos próximos. Aí Esmirna, o que sobrou de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, só ruínas, né? Pega depois, na outra pasta, Ricardo, a Filadélfia. A única foto que eu consegui de Filadélfia foi esse campo aí, possivelmente o lugar onde a cidade existia. Laodiceia e Sardes, né? Então essas são fotos das ruínas onde estavam plantadas, onde essas 7 cidades estavam presentes, essas 7 igrejas. Há anos atrás, questão de 20 anos, 25 anos atrás, surgiu um movimento chamado Movimento que tinha como objetivo mover um grupo de pessoas ao redor do mundo para orar especificamente sobre a janela 1040. Não sei quantos se lembram disso, o pastor se lembra disso, né? O pastor Paulo se envolveu muito, né, nesse movimento. Se não me engano, ele era o representante aqui no Brasil desse movimento a nível mundial. O objetivo desse movimento era levantar intercessores, pessoas que orassem ao redor do mundo inteiro por essa faixa do globo terrestre entre o meridiano 10 e o 40, é como se fosse uma janela mesmo, onde existem as populações, os países, as cidades menos evangelizadas do mundo. Os índices de evangelização nesses lugares estavam abaixo de 2%. Então, eram lugares onde a palavra de Deus encontrou muita resistência para a sua propagação. Interessante que todas essas igrejas, onde foi o nascedouro do evangelho, o nascedouro do movimento de evangelização daquela época, estão exatamente nessa faixa da 1040. Interessante, contraditório isso, né, Milton? Por que, né, esse trabalho se perdeu? Roma, Itália, ali a França, vários países da Ásia Menor, do Oriente Médio, estão nessa faixa 1040. E é onde tudo começou, né? O que aconteceu é que houve um boom, uma expansão de evangelização ao redor do mundo. Em outros lugares onde a semente do evangelho foi plantada, prosperou, né? No mundo novo, aqui nos Estados Unidos, né, em outros países. Houve um grande avivamento no início do século passado na Inglaterra, mas essas igrejas, essas cidades, esses lugares, a igreja praticamente deixou de existir, né? Vamos ver aí os próximos. Vamos entrar agora, pode tirar por enquanto esse? Vamos entrar agora num assunto novo, capítulo 4. Queria que você abrisse aí Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso, vamos ler o verso 2. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então aqui João está tendo uma visão do trono de Deus. Se você olhar o título do capítulo 4, é a visão do trono de Deus. É uma visão tremenda, depois eu vou passar o slide para vocês, mas é uma coisa que, se você parar para pensar um pouco, fechar os olhos, entrar no clima dessa visão, você vai ficar surpreso. E a gente vê no Velho Testamento algumas manifestações de Deus, isso se chama teofania, quando Deus se apresenta, às vezes de uma forma corpórea, de uma forma humana até. Aqui, Deus é apresentado nesse trono, não como uma forma humana, mas eu acho que a revelação que João teve foi uma coisa tão tremenda da presença de Deus que ele só pôde usar o que ele conhecia de mais nobre para representar isso. Então ele representa aquela visão da presença de Deus, do trono de Deus, com pedras preciosas, com cores variadas, e cada uma dessas cores tem um significado específico. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui. E eu comentei com vocês também nas outras aulas que Paulo usou muito esse artifício, né, de
termos militares para poder falar sobre alguma verdade bíblica, sobre algum princípio espiritual. E esses termos militares, eles eram muito comuns e familiares às pessoas que viviam naquela época, porque as guerras estavam muito próximas a eles. Nós que vivemos aqui nesse país, né, é difícil nós concebermos um ambiente de guerra, né, com tanques passando pela rua, com soldados marchando pelas ruas, mas lá era normal. Então os termos que eram usados eram muito familiares para as pessoas que iam ler as cartas. E a gente percebe que essa estratégia, ela é usada nas cartas de Paulo, é usada também aqui em Apocalipse, né? E aí ele fala de trono, né? Para nós é distante a figura de um trono. O Brasil já viveu o tempo do imperador, existia lá um trono, ali, não sei quantos conhecem, Teresópolis, Petrópolis, eu já visitei aquela região. Existem lá todos os registros, os resquícios do Brasil imperial, do Brasil na época em que existia um trono, em que existia um rei. Então existe lá a coroa, existe o trono, aquela pompa toda, né, que um reinado exige, que o monarca exige, né? Então, aqui ele está usando a figura de um trono. Então era muito familiar para quem estivesse lendo esse trecho de Apocalipse, pudesse visualizar essa cena, né, de um trono com seu monarca e com seus súditos, né? Verso 3, ele entra propriamente na questão das pedras, as pedras preciosas que ele usa para representar Deus no seu trono. Veja o que diz aí no verso 3 do capítulo 4. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Veja como é diferente a descrição que João faz ali no capítulo 1, que ele faz de Jesus. Ele descreve Jesus como uma figura humana, com olhos, com cabelos, né, com as suas vestes talares, com um cinto cingido, né, com um cinto de ouro. Você consegue enxergar a figura humana na figura de Jesus. Mas quando ele se refere a Deus, e nós estamos falando aqui do trono de Deus, a impressão que eu tenho é que ele não consegue definir exatamente a silhueta, a aparência desse ser. E aí ele então usa essas pedras preciosas. Veja, jaspe é diamante, na verdade. É uma pedra translúcida. Ela nos fala de pureza, ela nos fala de santidade. Sardônia é uma pedra vermelha. E ela nos fala da justiça de Deus. Quando nós nos lembramos da cruz, em que Jesus verteu ali o seu sangue na cruz, o vermelho tinha a ver também com a cor que era usada pelas autoridades naquela época, pelos juízes, pelos reis que julgavam, pelos anciãos que julgavam. Existiam detalhes vermelhos nas vestes dessas pessoas que nos falam da justiça de Deus. A cruz de Cristo nos fala do amor e da misericórdia de Deus, mas nos fala da justiça de Deus também, porque naquele momento a justiça de Deus foi executada sobre um homem. Que justiça é essa? A justiça que executa aquela sentença: a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus precisou morrer, precisou trazer sobre si o peso da nossa sentença, para que então Deus pudesse se satisfazer com aquilo. Então Deus pôde se satisfazer com o sacrifício de Cristo. Então o vermelho nos fala de justiça, nos fala da execução da justiça de Deus. E também a esmeralda, que é uma pedra verde, uma pedra predominante, a cor verde, ela predomina no arco-íris. O arco-íris nos fala da aliança, da misericórdia de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com o homem ali, logo após o dilúvio, né, com o arco-íris. Nos fala da misericórdia. E essas duas coisas, elas não podem ser dissociadas. A misericórdia de Deus, ela caminha junto com a justiça de Deus. Ai de nós, se não fosse assim. Imagine se dentre os atributos e as características de Deus, nós tirássemos o amor e a misericórdia e ficasse a justiça e a mão pesada de um Deus todo-poderoso. Nós seríamos destruídos. Mas porque Deus, ele é a justiça, mas Deus também, ele é a misericórdia, ele é amor, nós subsistimos, não é? Então esses três elementos nos falam dessas características de Deus, nos falam da pureza, da santidade, a esmeralda, o jaspe, nos fala da justiça, a cor vermelha, sardônia, e nos fala também
da sua misericórdia, né, da sua graça, do seu amor, que é esmeralda, não é? Vamos ver o verso 4. Vamos colocar já a imagem, Ricardo? A outra. É essa imagem que João viu, né? No trono, você não consegue determinar a silhueta de um ser humano, de um homem como nós concebemos. Mas existem essas misturas de cores e de simbolismos, né, que são colocados através dessas três pedras. O verde, né, o vermelho e a cor do diamante translúcido, né? Depois a gente vai explorar os outros elementos. Se quiser, pode deixar aí. Enquanto a gente fala, pode deixar essa imagem aí. Vamos ver o verso 4 agora. O que aparece aí? Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Também existe muita polêmica em torno disso. O que significam esses 24 anciãos? Quem são esses caras? Qual é a função deles aí? Eu li uma explicação que, de uma certa forma, me trouxe alegria e é isso que eu quero passar para vocês. Na verdade, esses 24 anciãos, volto a dizer, existem outras interpretações, representam a plena revelação de Deus. 12 tribos de Israel. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos Deus chamando um homem Abraão e toda a sua descendência. E a eleição de Deus estava sobre especificamente esse povo, não estava sobre nenhum outro povo. A nação de Israel havia sido chamada por Deus para cumprir o propósito dele aqui na terra, para que resplandecesse a glória de Deus aqui na terra. E quando nós falamos do número 12 no Velho Testamento, nós estamos falando das 12 tribos de Israel. E esse número 12 está presente também no tabernáculo, ali nos pães da proposição, naquela tenda mais íntima, né? Não no Santo dos Santos, mas no lugar santo. É um lugar que antecede o lugar mais íntimo da presença de Deus, lugar onde existia ali o candelabro, onde existiam os 12 pães da proposição, que representavam as 12 tribos de Israel. Existia ali também um altar de incenso que ficava constantemente queimando e exalando um perfume gostoso naquele ambiente. Mas o número 12 estava presente nesse momento. Então, 24 anciãos, revelação de Deus no Velho Testamento, representando as 12 tribos de Israel, o chamado de Deus sobre o povo de Israel, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Foram aqueles que receberam a primeira revelação, a primeira incumbência e o peso maior, talvez, de propagar as boas novas por toda aquela região ali da Ásia, do Oriente Médio. Não é? 12 anciãos representam, os 24 anciãos representam a revelação plena de Deus, Velho e Novo Testamento. No verso 5, nós percebemos aqui também uma manifestação dessa presença tremenda de Deus através de relâmpagos, de vozes e de trovões. E isso se repete em vários outros trechos de Apocalipse. Quando Deus se manifesta, estão lá as vozes, estão lá os trovões e estão lá os relâmpagos. É uma forma de mostrar, né, que esse Deus maravilhoso, ele é poderoso e ele é tremendo. Então veja o que diz aí. Todavia um dos anciãos me disse... desculpe, é no 4 aqui. 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são referenciados em Isaías. Lá eles mencionam todos eles. Espírito de sabedoria, Espírito do temor do Senhor, enfim, são 7. São aquelas 7 tochas que estão na base do trono. São 7 tochas que produzem esse fogo, né? Mas se nós verificarmos em outros trechos de Apocalipse, essa manifestação das vozes, dos relâmpagos e dos trovões estão presentes. Isso simboliza o poder de Deus. Veja lá, Apocalipse 8:5. Alguém pode abrir para mim? Apocalipse 8:5. Outra pessoa abra Apocalipse 11:19.
e outra pessoa abra Apocalipse 16, 18. Então, Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, 19 e Apocalipse 16, 18. Quem achou o primeiro aí, 8, 5, pode falar bem alto. Onze, 19. Dezesseis, 18. Irmãos, fala sério, né? Que Deus tremendo esse, né? Que Deus poderoso. Quando ele se manifestou ali no Monte Sinai, né, que as pessoas tinham que ficar distantes ali da presença de Deus. Quando Moisés, Deus passou por ele e ele não pôde contemplar a face de Deus. Nós vamos ler depois um verso aqui que diz que ninguém jamais viu Deus face a face e permaneceu vivo. É um Deus santo. E creio, irmãos, que nós vemos a justiça de Deus se manifestar, né, ao longo do Velho Testamento, mas algumas coisas duras, algumas decisões duras que Deus teve que tomar. Mas, no fundo, o que motivou Deus não foi só o seu senso de justiça, mas também o seu amor e o seu cuidado pela sua criação. Quando, por exemplo, lá no Jardim do Éden, né, Adão e Eva eles pecaram e eles perderam acesso à presença de Deus, e Deus colocou na porta do jardim um anjo com uma espada flamejante para que eles não mais entrassem no jardim e pudessem então tomar da árvore da vida, já que eles haviam pecado, descumprido o mandamento do Senhor. Porque, irmãos, se eles tentassem entrar de novo ali, eu acho que eles seriam destruídos, eles seriam consumidos, porque Deus não pode contemplar com o pecado. A santidade de Deus é uma coisa tão poderosa e tão tremenda e tão insuportável para o ser humano comum que nós seríamos destruídos. Isso é um Deus maravilhoso, mas por outro lado é um Deus que enviou o seu próprio Filho, e esse sim nós podemos contemplar. Esse sim nós podemos olhar no seu rosto. Muitos que viveram aqui naquela época puderam tocar em Jesus, puderam provar da sua presença tremenda. Embora seja esse Deus transcendente, esse Deus poderoso, é um Deus imanente também, ele está presente dentro de cada um de nós através do seu Espírito. É uma equação que não fecha na nossa cabeça quando nós vemos essas descrições desse Deus, mas ele resolveu agir assim, ele resolveu fazer assim, e por isso nós podemos ter acesso à sua presença, porque Jesus veio, e ele veio, subiu aos céus, e ele não pôde enviar o Espírito Santo enquanto ele não subisse ao Pai. Ele disse, né, enquanto eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E ele foi, então o Espírito Santo veio, e hoje nós podemos sentir a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus através dessa parcela da divindade que habita dentro de cada um de nós. Você já pensou nisso? Já pensou que existe um fragmento de Deus, desse Deus que nós vimos essa descrição aterradora aqui, que nem João conseguia descrever, ele teve que usar lá umas pedras preciosas para descrever essa presença de Deus, teve que usar essas cores. Esse Deus, um fragmento dele, habita dentro de todos nós. Não mais como no Velho Testamento, que existiam lá algumas poucas pessoas que eram escolhidas, lá o rei, o profeta, o sacerdote, e a presença de Deus vinha sobre eles, mas agora o Espírito é derramado sobre toda a carne. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que todos nós temos esse potencial à nossa disposição. E, infelizmente, não desfrutamos disso, né, na sua plenitude, na sua completude. Não é? Vamos ver agora o verso 6. O que diz aí? Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esse mar de vidro, ele chama atenção nessa visão. Se puder pôr lá, Ricardo, por favor, a visão do trono. Ele confere uma certa inacessibilidade a esse trono. O mar de vidro ele está presente ao redor do trono,
na base do trono, e as pessoas não estão acessando, elas não têm acesso a esse lugar que eu diria que é o foco da presença e da manifestação de Deus. Então esse mar de vidro nos fala sobre essa distância, sobre essa separação. Lá na frente, em Apocalipse, a gente vai ver essa mesma visão um pouco mudada. Não mais esse isolamento de Deus em torno desse mar de vidro, mas existe um acesso a esse lugar. Lá na frente a gente vai ver isso com mais calma. Mas esses 4 seres viventes, seres mitológicos que não existem, né? Não existe um boi com 6 asas e com 7 olhos, né? O Rubens, que entende bem de boi, você já viu alguma vez um boi com 7? Não existe, né? É uma figura que foi usada para nos passar uma mensagem. Se nós olharmos lá em Isaías, os querubins voando, eles tinham 6 asas também. Com 2 asas eles voavam, com 2 asas eles cobriam os seus rostos, e com 2 asas eles cobriam os seus pés, em sinal de reverência. Então as asas nos remetem a essa característica, né, desses querubins, a reverência diante de Deus. Ao mesmo tempo, as asas que ficavam livres lá em Isaías para voar, conferiam mobilidade a esses seres angelicais, e eles podiam adorar a Deus dessa forma, voando ao redor da presença de Deus, voando ao redor do trono de Deus. E os 7 olhos também, né? Os olhos falam sobre estar presente em todos os lugares. Novamente, lembram-se do valor, do significado do número 7? Significa completude, né? Algo completo, perfeito. 7 olhos, Deus está presente em todos os lugares. É impossível escapar à presença de Deus, aos olhos de Deus. A visão de Jesus, ali no começo de Apocalipse, fala desses olhos, né, como chamas de fogo. São olhos que atravessam qualquer tipo de material. Então é impossível nos escondermos da presença de Deus. Se nós subirmos até o mais alto monte, Ele estará presente ali. Se nós descermos até o mais profundo abismo, Ele também estará presente ali. Então os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Os olhos de Deus contemplam os nossos pensamentos, até aqueles pensamentos mais grotescos que possamos ter durante o dia ou durante uma fase da nossa vida. Ali Deus está tendo ciência daquilo. Ele também conhece até o momento em que nós fomos criados, formados. O salmista fala sobre isso, que quando nós éramos informes, sem forma, no ventre das nossas mães, Ele já tomava ciência, Ele já nos conhecia. Ele já conhecia o nosso corpo no detalhe, né? O nosso ser no detalhe. Vamos colocar a imagem desses 4 seres viventes. Nós temos ali da esquerda para a direita, né? Temos o boi, não, o boi não, o leão. O leão nos fala de realeza, esse leão, né, com as mesmas 6 asas, com os mesmos 7 olhos. O leão nos fala de realeza, de poder. O leão está no topo da cadeia alimentar, ele não é perseguido por nenhum outro predador. Ele é o predador máximo que existe na natureza. Nos fala dessa superioridade. O boi nos fala de força. O boi era usado para tracionar carros, para agricultura. Nos fala de força. O homem nos fala de inteligência, né? Era um ser que tinha essas mesmas 7 asas, os mesmos 7 olhos e tinha um aspecto humano. Nos fala de inteligência. A águia é um animal especial na Bíblia. É um animal que ele consegue enxergar a longas distâncias. É um animal que consegue ter uma visão panorâmica. E ele é um caçador. Ele tem os olhos voltados para frente. Os animais que têm os olhos voltados para frente são animais preparados para caça, né? Diferente da galinha. A galinha tem os olhos voltados para o lado, né? A águia não. Não sei quantos já leram aquele livreto, né, daquele pastor lá de Minas Gerais, esqueci o nome dele, que faz a comparação entre a galinha e a águia, né? E nos leva a refletir se nós somos crentes águia ou crentes galinha. É bem interessante que ali você vê umas características da águia. E a águia, ela tem ela escolhe a sua presa, ela enxerga a distância, dá um mergulho rasante e consegue pegar a sua presa. A galinha não, que você jogar para ela, ela come. Qualquer porcaria que você jogar, ela come. A águia não, ela escolhe. Escolhe a dedo aquilo que ela vai comer. Então esses 4 animais nos falam de características de Deus também, que estão presentes ali nessa visão de João,
ali com o trono no centro, com as 7 tochas que representam os 7 Espíritos de Deus, com esse mar de vidro que nos fala de inacessibilidade. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Quem achar pode falar bem alto. Fala sobre essa inacessibilidade a Deus. 1 Timóteo 6,16. Homem jamais pode ver, né? Habita em luz inacessível. Vamos ler o 7 e 8. Eu acabei avançando um pouco aí com relação aos animais, mas o 7 e 8 descreve, né? Esses animais. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro, em algumas traduções aparece boi, tá? Aqui aparece novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Amém, irmãos? Eu falei 7 olhos, mas ele não especifica 7. Né? Em outros trechos fala sobre 7 olhos, mas não aqui. Amém? Vamos ver agora capítulo 5. Vamos ver o que a gente pode aprender aqui no capítulo 5. Capítulo 5, o título é A Visão do Livro Selado e do Cordeiro. Verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Essa expressão, a mão direita, lado direito, é uma posição de honra na Bíblia. Jacó, quando abençoou os seus filhos, ele colocou a mão direita sobre eles. Era dada o lado direito dos reis, era uma posição de honra. Né? Aqueles que se assentam à direita são pessoas que recebem uma honra especial. E aqui fala sobre a mão direita, né? Sugere uma posição de grande importância. Né? A bênção do primogênito, não aconteceu isso, uma posição de honra. 1 Reis, capítulo 2, 19, fala sobre isso. E o que chama atenção nesse verso é esse livro, né? Um livro escrito por dentro e por fora. Eu tenho a imagem do livro, eu queria que o Ricardo colocasse. Esse livro, ele não é um livro como nós temos aqui, mas eram rolos, né? Naquela época eram rolos e eles eram feitos de um material que depreciava. Durante um certo tempo, aquilo criava caruncho, mofava. Então precisava existir alguém que, quando percebesse, né, que o livro estivesse numa situação de depreciação avançada, precisaria copiar esse material em outros livros. Eram os escribas. Os escribas faziam isso a vida inteira. Imagina, irmão, que privilégio. Naquela época em que poucos sabiam ler e escrever, ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo sagrado, a palavra de Deus, os livros antigos, a Torá, todos aqueles registros que os profetas deixaram, eles ficavam o tempo todo transcrevendo, né, esse material à medida em que esses rolos, esses livros iam se estragando. E foi essa a visão que João teve de um livro parecido com esse, com 7 selos. E o que salta aos olhos é o fato deles terem sido escritos por dentro e por fora. Normalmente é só um lado do livro, só um lado da página era escrito. Mas aqui na visão, os 2 lados estão preenchidos. Existe um significado interessante. É como se a revelação de Deus ela fosse completa e nada mais pudesse ser acrescentado ali, escrito por dentro e por fora. Tudo está preenchido. Jesus mesmo naquela cruz ele disse: está consumado. Não existe mais nada que nós possamos fazer. Não existe mais nada que possa ser acrescentado ou subtraído da sã doutrina. A revelação de Deus para o ser humano está completa. E é esse o significado desse livro, escrito por dentro e por fora. Nada mais pode ser acrescentado.
E ai daqueles que subtraírem alguma coisa da sã doutrina, da palavra de Deus, ou acrescentarem alguma coisa. Se você olhar no livro de Apocalipse, lá no último capítulo, se você quiser matar curiosidade, diz lá, capítulo 22 de Apocalipse, a partir do verso 18, diz assim: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Trocando em miúdos, não se acrescenta nada e não se tira mais nada. A revelação de Deus é completa, está aí, disponível para todos nós, aqui. Aí nesse livro que você traz na igreja, nesses 66 livros que estão aí, escritos por 34 autores diferentes, em épocas diferentes. No entanto, é um livro que forma um todo, um conjunto, ele não se contradiz, ele é inerrante. Nós acreditamos na infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus. Sola Escritura, né? É um princípio. Verso 3. Vamos ver o que diz aí, verso 3 do capítulo 5. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, nessa visão, ninguém foi achado, nenhuma criatura foi achada digna de abrir o livro, né? Ninguém poderia ter essa honra, a não ser o Cordeiro. E nós percebemos aqui mais abaixo, se continuarmos lendo, veja no 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Só que é um cordeiro diferente. Não é aquele cordeiro que nós vemos lá nos evangelhos. Cristo é representado como um cordeiro, como ovelha muda, né, que foi levada até o matadouro, que diante dos seus tosqueadores não proferiu palavra alguma, não tentou se justificar das acusações que lhe eram feitas. Então Jesus, aqui, ele é mostrado como um cordeiro, mas a força do cordeiro, no caso de Cristo ali nos evangelhos, está no seu amor e na sua misericórdia. Mas esse cordeiro, ele tem 7 chifres. É diferente um pouco daquele, né? É um cordeiro poderoso. O chifre na Bíblia fala sobre poder. Novamente, número 7. Completude, algo completo, algo perfeito. Então era um cordeiro, mas era um cordeiro poderoso, com 7 chifres. E diz aqui, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Conseguem conceber essa cena? Quem estava sentado no trono? Era o Senhor. Então o cordeiro, esse cordeiro com 7 chifres, poderoso, um animal simples, mas também poderoso, e ele retira ali esse livro, que é a revelação completa de Deus, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E quando tomou o livro, no verso 8, diz assim: os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Que visão tremenda, né? Que visão tremenda. Esse cordeiro, e João chorava muito, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir os selos, de tomar o livro e abrir os selos, mas aquele cordeiro, aquele animal simplesinho, mas poderoso, que tinha 7 chifres, esse foi achado digno de abrir os selos, né? De tomar esse livro. E todos então começaram a adorar a Deus ali. Tem uma imagem, se puder colocar, Ricardo, que mostra essa, vamos chamar de dicotomia, né? Mas existe 2 animais que são apresentados aqui em Apocalipse que representam o Senhor Jesus, o leão e o cordeiro. O cordeiro ele é referenciado, mas o leão também. Então Jesus tem essas 2 características.
Ele é o leão da tribo de Judá, um animal poderoso, mas ele também é um cordeiro, mas não, é um cordeiro que tem força, um cordeiro que tem 7 chifres e ele é poderoso. E o poder desse cordeiro está no amor, na misericórdia e na graça. E foi exatamente esse amor, né, essa misericórdia, essa graça, que estabeleceu uma divisão na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Então todo mundo ocidental, principalmente, reconhece que esse cordeiro que foi morto, ovelha muda, levado ao matadouro, diante dos seus tosqueadores, teve um poder tão grande que produziu milhões e milhões de seguidores, que plantou uma instituição, vou colocar isso entre aspas, que perdura já há quase 2000 anos e que tem sido perseguida, os seus líderes têm sido mortos, no entanto ela está aí. É o plano e o projeto de Deus, em que nós estamos inseridos, que se chama Igreja do Senhor. É esse plano, esse projeto de Deus que foi plantado por um animal simples, um animal pequeno, aparentemente frágil e que morreu naquela cruz. E esses 2 animais são representados aí em Apocalipse, o leão e o cordeiro. Jesus tem características dos 2. E outra coisa, aqui no verso 10, diz assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Volto à promessa, à profecia lá dos profetas, que todo espírito, Oséias que fala isso, todo espírito seria derramado sobre toda a carne. Não me lembro exatamente qual dos profetas, é um dos 12 profetas menores ali, é um pouco antes de começar o Novo Testamento. E nós vivemos esse tempo, irmãos. Não existe assim nada que um líder da sua célula ou da igreja possa fazer e que você também não tenha dentro de si o potencial para fazer também, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Existem líderes na igreja, existem líderes de célula, e é importante que assim ocorra, senão haveria o caos. Mas a graça de Deus flui de um púlpito onde está um líder pregando, flui da sua boca, flui do seu testemunho também, com o mesmo potencial e talvez até maior, dependendo da situação que você se encontre, da circunstância, porque o Senhor garantiu que no momento em que nós precisássemos, Ele colocaria a sua palavra nas nossas bocas. O próprio Senhor Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Agora, isso só é possível se a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, com toda a sua instrumentalidade, estiver agindo na minha vida e na sua vida. Então, esse verso aqui que fala que e os constituíste reino e sacerdotes. A visão do Novo Testamento é a visão do sacerdócio de todos os santos. Não existe mais um sacerdote, como existia no Velho Testamento, que entrava na presença de Deus e fazia sacrifícios em teu favor. Nós todos podemos entrar, você pode entrar a qualquer momento. Isso é maravilhoso, né? Quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou de cima a baixo, e de cima a baixo tem um significado, vem do céu, nenhum homem poderia fazer isso, só o Senhor, só Deus poderia produzir isso. Ali naquele momento, nós tivemos acesso pleno à presença de Deus. E esse véu não é um véu fininho, não, é um negócio trançado de linho, era um pano duro de rasgar, né? Se pegasse 2, 3 homens de cada ponta, não conseguiria rasgar aquele negócio. E esse véu se rasgou de cima a baixo no momento da morte de Jesus, né? E para que nós tivéssemos acesso à sua presença. E para terminar, do verso 11 ao 14, diz assim: toda a história, irmãos, vai culminar com isso. Toda a história um dia vai desembocar nisso que nós vamos ler aqui nesse trecho. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, vai passar muita água debaixo da ponte, mas um dia todos vão se dobrar diante do Cordeiro.
todos vão reconhecer que o Senhor é Deus. Todos vão se dobrar da mesma forma que esses anciãos, que esses seres celestiais se dobraram e reconheceram e proclamaram que o Cordeiro, né, que foi morto, ele é o leão da tribo de Judá, é o Deus maravilhoso e que nos alcançou. Todo louvor, toda honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor seja louvado pela sua palavra. Que dia maravilhoso será esse, hein? Não sei se você sente o coração queimar um pouco ao ler essas palavras, mas eu sinto. Vai ser um dia tremendo, irmãos. Até aqueles que negaram a existência dele durante toda a sua vida, um dia vão ter que se dobrar. Um dia vão ter que reconhecer que ele é o Cordeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou. E está sentado à destra de Deus e recebeu toda a honra e toda a glória. Amado Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor, esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra, que enche os nossos corações de esperança e de alegria. Porque servimos a um Deus vivo, não um Deus que está pregado numa cruz, um Deus inerte, passivo, mas um Deus que interage ativamente conosco, com a sua igreja. E obrigado porque vivemos no tempo da graça, Senhor, no tempo em que podemos participar desse projeto maravilhoso que é a Tua igreja. Porque podemos, Senhor, ser enxertados, nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na videira verdadeira e nós recebemos a seiva que vem, Senhor, do Teu trono e nos alimenta, Senhor, nos enche de vida e de esperança, Senhor. Obrigado porque vivemos esse tempo, porque estamos vivos, porque podemos Te servir, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos este foco, Senhor, que essas visões tremendas e aterradoras, Senhor, que temos estudado e visto em Apocalipse, Senhor, estejam muito frescas na nossa mente e possamos reverenciar a Ti, Senhor, a Tua revelação, a Tua palavra e a Tua presença em nossas vidas. Leva-nos em paz, ó Deus. Obrigado por estarmos aqui juntos e que Tu possas nos revigorar e restabelecer as nossas forças durante essa noite, para que amanhã possamos trabalhar e ser produtivos, ser usados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Até quinta que vem.